O milagre que mudou a vida de Mariana, uma criança curada na fogueira santa. Mariana segurava o filho de 5 anos nos braços enquanto o pequeno Davi tossia sem parar, o peito chiando como se estivesse lutando para respirar. Era a 3ª noite seguida sem dormir. Os médicos já tinham dado o diagnóstico: laringite crônica, uma inflamação severa que estreitava as vias respiratórias do menino. Os remédios aliviavam por algumas horas, mas a doença voltava com força, e os especialistas falavam em cirurgia como última opção. Ele pode ter sequelas para sempre, dissera o otorrinolaringologista, deixando Mariana com o coração apertado. Ela era mãe solteira, trabalhava como auxiliar de limpeza em um hospital público e mal conseguia pagar o aluguel. As contas médicas se acumulavam, e a desesperança começava a minar sua fé. Meu Deus, por que meu filho? Chorava todas as noites, enquanto Davi, fraquinho, pedia água com voz rouca. Até que em um dia de exaustão, uma colega de trabalho, a Dona Rosa, uma senhora que sempre falava de milagres, lhe estendeu um convite. Mariana, na Igreja Universal, Deus opera o impossível. Leva seu filho lá. Eu já vi criança sarar na hora, no meio do culto. Mariana nunca tinha pisado em uma igreja evangélica. Criada no catolicismo, ia à missa só no Natal, mas a dor a levou a aceitar o convite. No domingo seguinte, entrou na Universal do bairro com Davi no colo, assustada com a intensidade das orações. O pastor, um homem de voz firme e olhos brilhantes, falava sobre a corrente da fé, e como Deus honra quem busca ele com determinação. Hoje é o dia da sua vitória, ele declarou, e Mariana sentiu algo estremecer dentro dela. Uma obreira se aproximou, colocou a mão em seu ombro e perguntou: Irmã, o que você precisa de Deus? Mariana, com lágrimas nos olhos, contou tudo. A obreira a levou até a frente, onde o pastor ungiu Davi com óleo e começou a orar com autoridade. Em nome de Jesus, esta doença sai agora. O sangue de Cristo purifica este corpo. Respira, menino, no nome do Senhor. A congregação repetia em coro, e Mariana, mesmo incrédula, sentiu uma paz estranha invadi-la. O pastor então anunciou: Hoje temos uma fogueira santa. Quem tem fé para ser libertado, venha. Mariana hesitou, mas algo a impulsionou. Ela levou Davi até o altar, onde as chamas ardiam em um recipiente de metal. O pastor pegou um pouco da cinza, fez uma cruz na testa do menino e declarou: O fogo do Espírito Santo queima toda a enfermidade. Davi, você está curado. A multidão gritava glória a Deus, e Mariana, tremendo, abraçou o filho com força. Naquela noite Davi dormiu sem tossir pela primeira vez em meses. Mariana acordou várias vezes para checar, temendo que fosse um sonho. Mas não, a respiração do menino estava leve, o peito sem chiado. No dia seguinte levou-o ao médico que, após examinar, franziu a testa. Isso não faz sentido. A inflamação sumiu. É como se ele nunca tivesse tido laringite. Mariana sorriu através das lágrimas. Foi Deus, doutor. Só ele. Mas o milagre não parou por aí. O pastor ensinou Mariana sobre a importância do dízimo e das ofertas como ato de fé. Deus não quer só curar seu filho, ele quer abençoar toda a sua vida, disse. Com medo, mas decidida, ela começou a separar os 10% de seu salário, mesmo que fosse pouco. Em menos de um mês, recebeu uma proposta para trabalhar como recepcionista em uma clínica particular, com salário quase dobrado. Coincidência? Não. É Deus honrando a minha obediência, pensava, enquanto depositava sua oferta na urna com gratidão. Hoje Davi é um menino saudável, correndo e brincando sem qualquer sequela. Mariana, que antes mal tinha forças para sorrir, agora é uma das primeiras a chegar aos cultos. Ela participa das campanhas de fé, das vigílias de oração, e sempre leva alguém que precisa de um milagre. Aprendi que Deus não é religião, é relacionamento. Na Universal, ele me mostrou que quando a gente entrega tudo nas mãos dele, até o que a gente acha que não tem, ele multiplica. Testemunha emocionada, no altar aos domingos. Seu conselho para quem passa por provações: não desista antes do milagre. A fé não é sentir, é decidir crer, mesmo quando tudo parece impossível. E na Igreja Universal, você aprende isso, que Deus é fiel, e que a vitória já tem dono, o nome dele é Jesus. Davi, agora com 7 anos, às vezes pergunta: Mãe, por que a gente vai tanto na igreja? E ela, sorrindo, responde: Porque lá, filho, a gente aprende que nenhum problema é maior que o poder de Deus. E isso não tem preço. A vida de Ana não parou por aí. Depois do milagre de Davi, ela sentiu um chamado ainda mais forte para servir. Começou a participar dos grupos de oração, ajudando outras mães que chegavam à igreja com o coração partido, muitas vezes com filhos doentes ou situações que pareciam sem saída.
Se Deus fez por mim, pode fazer por elas também, dizia, enquanto abraçava cada uma com a mesma esperança que um dia recebeu. Um dia, uma jovem chamada Marisa chegou à Universal arrasada. Seu filho de 3 anos, Lucas, tinha uma doença rara que os médicos não conseguiam diagnosticar direito. As despesas com exames e remédios já tinham consumido tudo o que ela tinha, e o menino só piorava. Já não sei mais o que fazer, chorava, segurrendo o boletim médico amassado entre as mãos. Ana a olhou nos olhos e disse com firmeza: "Você veio ao lugar certo. Aqui Deus não só ouve como age." Elas começaram a orar juntas todas as terças-feiras, no culto de libertação. Ana ensinava Marisa a declarar a cura, a não desistir mesmo quando o cansaço batia. A fé é como uma semente, explicava. A gente rega com oração, com louvor, com persistência. E Deus faz brotar o milagre. Passaram-se algumas semanas e num domingo, durante o culto, o pastor fez um apelo. "Tem alguém aqui que precisa de um sinal de Deus hoje?" Marisa levantou a mão trêmula, e o pastor orou por Lucas com autoridade. Naquela mesma semana, os exames de Lucas voltaram normais. Os médicos ficaram estarrecidos. "Não tem explicação médica", disseram. Mas Marisa sabia. Era Deus respondendo à fé dela e daquelas pessoas que, como Ana, não deixaram ela desistir. Hoje, Lucas corre pelo pátio da igreja enquanto as duas mães, de mãos dadas, agradecem. Ana também viu sua vida financeira se transformar. Depois de anos lutando, conseguiu um emprego estável em uma empresa próxima à igreja. Não foi sorte, ela conta. Foi obediência. Deus abençoa quem confia nele até no jeito de administrar o pouco que tem. Agora, além de ajudar com as contas da casa, ela separa uma parte para contribuir com a obra de Deus. "O que eu dou, ele me devolve multiplicado." Já vi isso acontecer tantas vezes que não tenho mais dúvida. Davi, que antes era uma criança frágil, hoje é cheio de energia. Adora participar dos cultos infantis e já até decorou vários versículos. "Mãe, quando eu crescer, quero ser pastor", anunciou certo dia, depois de ver o pastor orando por um casal que chorava no altar. Ana sorriu, lembrando de quando ela mesma não tinha forças para sequer sonhar. "Se for da vontade de Deus, meu filho, você vai ser um grande homem dele." A história de Ana se espalhou pela igreja, e muitas pessoas passaram a procurá-la para pedir conselhos ou simplesmente para ouvir seu testemunho. Ela sempre repete a mesma coisa: não importa o tamanho do seu problema. Na Universal, você vai encontrar pessoas que vão orar com você, que vão acreditar no seu milagre antes mesmo de você enxergar. Porque aqui a gente aprende que fé sem obras é morta e bate-obras sem fé também não levam a lugar nenhum. É preciso os dois, crer e agir. Hoje, quando Ana olha para trás, mal reconhece a mulher desesperada que entrou naquela igreja anos atrás. Deus não só salvou meu filho, ele me salvou. Me deu uma família na fé, um propósito, uma alegria que nenhum dinheiro do mundo poderia comprar. E toda vez que vê alguém novo chegando com o rosto marcado pela dor, ela se aproxima, estende a mão e diz: "Vem, irmão. Sua história também vai mudar aqui." Porque para Ana, isso não é só uma crença, é uma certeza. Ana nunca esqueceu o dia em que viu o primeiro milagre acontecer bem na sua frente, depois que já achava que não tinha mais nada para surpreendê-la. Foi numa quarta-feira à noite, um culto de libertação que estava lotado como sempre. Ela já estava ali há quase 2 anos, servindo no departamento de jovens e ajudando nas campanhas de oração. Mas naquela noite, algo diferente aconteceu. Era uma moça chamada Marisa, não devia ter mais que 25 anos, mas parecia carregar o peso de uma vida inteira nos ombros. Entrou arrastando os pés, os olhos inchados de tanto chorar, as mãos tremendo como se estivesse com febre. Ana reconheceu aquele olhar. Era o mesmo que ela tinha quando chegou ali pela primeira vez. Marisa sentou no fundo, como se quisesse se esconder, mas Deus não deixa ninguém passar despercebido quando ele tem um propósito. O pastor começou a pregar sobre a importância de romper com o passado, de quebrar as maldições que muitas vezes a gente nem sabe que carrega. De repente, Marisa se levantou. Não foi um movimento suave, foi como se algo a puxasse de dentro. Ela começou a gritar, não de dor, mas de uma raiva que parecia vir de muito longe. "Eu não aguento mais. Eu não quero mais isso." As lágrimas desciam pelo seu rosto, mas dessa vez eram diferentes. Eram lágrimas de luta. Ana sentiu o coração acelerar. Ela conhecia aquela batalha. Correu até Marisa e segurou suas mãos que estavam geladas. "Fica firme, filha. Jesus já venceu essa batalha por você." Ela não sabia o que estava acontecendo com aquela moça, mas sabia que ali, naquele exato momento, Deus estava agindo. O pastor se aproximou, impôs as mãos sobre a cabeça de Marisa e começou a orar com autoridade. Não eram palavras bonitas ou poéticas, era uma oração de guerra.
Em nome de Jesus, quebra toda a cadeia de amargura, de rejeição, de traumas que estão destruindo essa vida. Saia, espírito de morte, em nome do Senhor. A igreja inteira começou a clamar junto, como um exército unido. De repente, Marisa caiu no chão. Não foi uma queda qualquer, foi como se algo pesado tivesse saído dela de uma vez. O corpo tremeu por alguns segundos e então veio o silêncio. Um silêncio tão profundo que dá até arrepio de lembrar. Quando ela abriu os olhos, não tinha mais lágrimas. Só tinha paz. Uma paz que Ana conhecia bem, porque já tinha sentido no próprio coração. Marisa se levantou sozinha, sem precisar de ajuda. Os olhos brilhavam de uma maneira que não brilhavam quando ela entrou. Ela olhou para Ana e abraçou-a forte, como se fosse uma irmã que havia anos não via. Eu me sinto leve, como se algo tivesse saído de mim. Ana sorriu, porque sabia exatamente o que ela queria dizer. Nos dias que seguiram, Marisa começou a contar sua história. Havia sido abandonada pela mãe ainda criança, criada por uma tia que nunca quis de verdade. Cresceu ouvindo que era um fardo, que ninguém jamais a amara. Teve um casamento abusivo, uma depressão que quase a levou ao suicídio. Mas naquela noite, algo mudou. Não foi só a oração, foi a presença de Deus ali, tangível, real, transformando o que estava quebrado em algo novo. Hoje Marisa serve na igreja ao lado de Ana. Ela lidera um grupo de apoio para mulheres que passam por situações parecidas com as que ela viveu. Sempre que alguém novo chega com aquele olhar perdido, ela repete as mesmas palavras que Ana um dia disse para ela: "Vem, irmã, sua história também vai mudar aqui." Porque na CCB, não são só histórias que se repetem, são milagres. E cada um deles começa da mesma forma, com uma pessoa que mesmo no fundo do poço encontra coragem para dar um passo dentro da igreja. O resto, Deus faz. E Ele sempre faz mais do que a gente pede ou imagina. No mesmo salão onde Marisa encontrou sua restauração, um jovem chamado Rafael sentava-se sempre nos últimos bancos, com os olhos baixos e as mãos trêmulas. Ele tinha apenas 22 anos. Mas carregava um peso que parecia de décadas, a dependência química que o afastou da família, o roubou dos sonhos e o deixou dormindo nas ruas. As marcas no braço escondiam mais do que cicatrizes, escondiam a vergonha de ter decepcionado até quem mais amava. Rafael chegará a CCB arrastado por um primo, quase como um último recurso. "Vem só hoje, irmão. Ninguém vai te julgar", o primo insistira. Mas ele não acreditava. Já tinha ouvido promessas antes, de clínicas, de amigos, até de si mesmo. Todas quebradas. Quando entrou, o coro cantava: "Deus é fiel, Ele não falha", e algo dentro dele doeu. Não era raiva, era inveja. Inveja daqueles que pareciam ter uma fé tão simples, enquanto ele não conseguia nem acreditar que merecia uma segunda chance. Naquela noite o pastor falou sobre o filho pródigo. Não foi um sermão bonito, cheio de palavras difíceis. Foi um homem olhando nos olhos da congregação e dizendo: "Deus não está esperando você se limpar para voltarem. Ele está correndo ao seu encontro agora, sujo, quebrado, do jeito que você está." Rafael sentiu as lágrimas queimarem. Não chorava há anos. Quando o apelo foi feito, ele permaneceu parado lutando consigo mesmo. Mas então, uma mão tocou seu ombro. Era um irmão da igreja, um ex-dependente químico, com os mesmos olhos cansados que ele via no espelho. "Eu também achei que não tinha jeito", o homem sussurrou. "Mas aqui, irmão, a gente aprende que o impossível é especialidade dele." Rafael se levantou. Tremendo, foi até a frente. Não teve palavras, só lágrimas. E ali, entre irmãos que o abraçaram sem perguntar seu passado, ele ouviu uma voz no coração: "Filho, você está em casa." Hoje, Rafael é um dos líderes do Ministério de Recuperação da CCB. As marcas nos braços ainda estão lá, mas agora são lembretes de uma batalha vencida. Toda semana, ele vai às ruas levar café, cobertores e um convite: "Vem, irmão. Lá dentro tem alguém esperando por você." Alguns riem, outros ignoram. Mas alguns, como ele um dia foi, dão aquele primeiro passo tremido, e descobrem que na CCB, ninguém anda sozinho. Porque o milagre não é só a cura, é a família que se reconstrói. É a mãe que, depois de anos de oração, vê o filho de volta à mesa no domingo. É o pai que recupera a dignidade ao conseguir um emprego através dos irmãos. É a igreja que não vira as costas, mas estende as mãos. E assim, história após história, a CCB continua sendo um lugar onde o impossível se torna testemunho. Onde o que o mundo descartou, Deus restaura. Onde cada vida transformada grita uma verdade simples: Ele ainda faz milagres. E o próximo pode ser o seu. Na pequena cidade de Itapetininga, interior de São Paulo, a irmã Maria Aparecida carregava um peso que parecia não ter fim.
Há 10 anos, seu filho Caio havia se perdido nas ruas, vítima das drogas e das más companhias. Ela orava todas as noites, segurrando o rosário entre os dedos trêmulos, enquanto as lágrimas molhavam seu rosto. Senhor, traz meu filho de volta, sussurrava, como se Deus não a ouvisse nas primeiras 100 vezes. Até que um domingo, durante o culto na CCB, o pastor fez um chamado especial. Tem alguém aqui que está clamando por um ente querido? Deus vai responder hoje. Irmã Cida, como era conhecida, levantou a mão com força, mesmo com a voz embargada. Os irmãos ao redor a abraçaram, orando com ela em um coro de fé. Ele vai voltar, irmã. Deus não esquece das suas ovelhas, disse a irmã Luzia, segurando seu braço. Naquela mesma semana, Caio acordou debaixo de um viaduto, com o corpo dolorido e a alma mais vazia do que nunca. Foi então que viu um grupo de pessoas com cobertores e café quente. Um homem de sorriso calmo se aproximou. Irmão, você já pensou em dar uma chance para Deus? Caio queria rir, cuspir no chão, dizer que Deus não existia. Mas algo naqueles olhos o fez parar. Tem um lugar onde você pode comer, tomar um banho, e se quiser, só ouvir uma palavra de esperança, o homem continuou. Era o irmão João, o mesmo que anos antes havia sido resgatado das ruas. Caio aceitou o convite mais por desespero do que por fé. Mas quando entrou na CCB, algo mudou. Não foram as palavras do pastor, nem o coro cantando com alegria, foi o cheiro de comida caseira vindo da cozinha da igreja. Lembrou da infância, da mesa postada pela mãe, dos domingos em família. E então ele a viu. Lá no fundo do salão, entre as irmãs que serviam a refeição, estava ela, Maria Aparecida. Seu coração quase parou. Ela também o viu. Por um segundo, o tempo congelou. Então Caio sentiu as pernas fraquejarem. Ele não merecia aquele olhar de amor, não depois de tudo que havia feito. Mas antes que pudesse virar as costas, ela correu em sua direção, abraçando-o com uma força que só uma mãe que orou uma década poderia ter. Filho, você voltou, ela chorava, enquanto ele, pela primeira vez em anos, deixava as lágrimas caírem sem vergonha. Eu orei tanto por você. Caio não sabia o que dizer. Só conseguia repetir, como um menino perdido, me desculpa, mãe. Me desculpa. Hoje Caio é um dos jovens que ajuda no Ministério de Recuperação da CCB. Ele conta sua história sem medo, porque sabe que cada palavra sua pode ser a semente que salva outra vida. Eu pensei que Deus tinha me abandonado, mas Ele só estava me esperando no lugar certo, diz, enquanto ajuda a servir a sopa para outros que, como ele um dia, chegam com fome de mais do que comida. E Maria Aparecida? Agora ela não ora mais sozinha. Todas as terças, ela e outras mães se reúnem na igreja para interceder pelos filhos que ainda estão longe. Deus ouve, e ele responde e ela diz, segurando a mão de uma nova mãe que chegou chorando, com a mesma dor que já foi sua. O milagre do meu filho me provou. Na CCB nenhuma oração se perde. Nenhuma vida está além do alcance de Deus. Porque é assim que os milagres acontecem, um passo de cada vez, uma oração persistente, um abraço que quebra as correntes do passado. E a igreja segue de portas abertas porque sabe que do lado de fora, sempre há alguém que precisa ouvir, vem, aqui tem um lugar para você. O milagre se completou quando, 3 anos depois, a porta da pequena casa de Maria Aparecida rangeu à meia-noite. No batente, um vulto hesitante, seu filho, os olhos inchados de culpa e cansaço, as mãos trêmulas segurando uma bolsa surrada. Mãe, eu voltei, sussurrou, e foi tudo que conseguiu dizer antes de cair nos braços que nunca tinham deixado de esperá-lo. Não houve sermões, apenas lágrimas misturadas e o cheiro de pão quente que ela tinha acabado de tirar do forno. Porque eu sabia que hoje você viria, confessou depois, entre risos e soluços. A igreja celebrou aquele retorno como celebra todos, com um abraço apertado, um prato de comida e a certeza de que nenhum filho de Deus está perdido para sempre. O rapaz, agora um jovem de cabelo curto e olhar menos assustado, ajudava a servir a sopa nas noites frias. Eu era um deles, dizia aos que chegavam desconfiados, apontando para a fila de pessoas com histórias iguais à sua. Mas aqui, eles não desistem da gente. Reflexão: os milagres não são só relâmpagos no céu, são as mãos calejadas que não soltam as nossas, o prato de comida quando o mundo nos vira as costas, a porta que permanece aberta quando todas as outras se fecham. Deus não muda o passado, mas transforma as cinzas em caminho. E às vezes o maior milagre não é o filho que volta, mas a mãe que, enquanto espera, aprende a semear esperança em outras terras áridas. Lição: a fé não é esperar passivo, é agir ativo. É servir a sopa enquanto se ora, é abraçar quem chora enquanto se espera pelo próprio consolo. Porque a luz que salvou você foi acesa por alguém que também já esteve no escuro. Mantenha-a acesa.
A igreja segue de portas abertas não porque os milagres são garantidos, mas porque o amor, esse sim, nunca falha. E se você está do lado de fora ouvindo esta história, saiba, a mesa está posta. Venha! Há sempre um lugar, e uma oração, esperando por você.